Vem cá, me responde uma coisa. Você se lembra da fórmula de Bhaskara? Não, né? Mas imposto, você sabe que tem que pagar. A escola, ela te ensina várias coisas. Coisas essas que você nem utiliza no seu dia a dia. Mas não te ensina coisas básicas como, por exemplo, como cuidar melhor das suas finanças, como usar da melhor forma o dinheiro que você recebe, ou simplesmente o que é imposto. A escola ela não te ensina sobre educação financeira. Hoje a gente vive numa realidade em que 78% da população brasileira termina o mês no vermelho, termina o mês negativo, simplesmente porque essas pessoas não têm educação financeira. Tem gente pegando empréstimo para pagar outro empréstimo. Será que isso nunca vai deixar de ser uma realidade da população brasileira? Será que o Brasil nunca vai prosperar enquanto não tiver educação financeira nas escolas? Enquanto o nosso governo não se preocupar em ensinar à população o real valor do dinheiro e como é que se lida com o dinheiro da melhor forma possível, o Brasil ele não vai progredir. E se você quer saber qual é o nível de educação financeira que a gente tem no Brasil hoje, é um nível extremamente precário. Existe um ranking global de países elencados, ranqueados por nível de educação financeira. O Brasil ele se encontra em 78º no ranking mundial de educação financeira. A gente está atrás de 3 dos países mais pobres do mundo, como Togo, Zimbábue e Madagascar. Parece brincadeira um negócio desse. Países em que a pobreza é iminente, mas a gente se encontra atrás desses países quando a gente fala de educação financeira. E isso é preocupante, isso é um estado crítico. Por isso que hoje a gente vai falar sobre educação financeira nas escolas e por que isso ainda não é uma realidade. Com a era da informação, com a chegada da pandemia, as pessoas começaram a se conscientizar sobre tomar decisões financeiras mais inteligentes. As pessoas estão buscando cada vez mais conteúdos, conhecimentos no mercado financeiro. Você está aqui vendo esse vídeo hoje por isso. Porque não é uma realidade a gente ter educação financeira nas escolas. Aqui, no estado de Pernambuco, a gente tem pouquíssimas escolas que introduzem o tema educação financeira para crianças. Eu fiz economia na Universidade Federal de Pernambuco. Lá não tem uma cadeira sobre educação financeira. Ah, mas por que será que não tem? É algo que deveria ser ensinado de pai para filho? Tudo bem, concordo, deveria ser ensinado de pai para filho, sim. Mas se os pais são endividados, como é que esses pais vão ensinar os filhos a lidarem sobre o dinheiro, a cuidarem melhor das suas finanças? Não tem mistério. E aí começa mais um ciclo de endividamento, mais um ciclo de juros, alta de juros, e assim sucessivamente. Então, infelizmente, é a realidade atual. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esse tópico muito sensível, que é a importância da gente ter educação financeira das escolas, a importância de você se educar financeiramente para ensinar isso a seu filho, porque hoje, certeza absoluta que se você for na escola do seu filho e perguntar se tem alguma cadeira, alguma grade que ensine, ou alguma atividade que ensine sobre educação financeira, é muito difícil ter. Tá? Se tiver, você coloca aqui qual é o nome da escola do seu filho, porque, ó, essa escola tá de parabéns. Meus sinceros, parabéns para essa escola, porque tá na frente de muitas outras em nível de conteúdo de grade curricular. Eu sou Marcos Trigueiro, sou planejador financeiro há mais de 4 anos e transformo a vida dos meus clientes através da educação financeira. Realizo objetivos simplesmente otimizando a relação dos meus clientes com suas finanças pessoais, seja um intercâmbio, seja aquisição de imóvel próprio, seja simplesmente viver de renda passiva ou aquisição do carro dos sonhos. Nesses 4 anos eu já transformei mais de 100 famílias através da educação financeira e meu propósito aqui hoje é te trazer esse conhecimento, ressaltar a importância do tema educação financeira, que é algo que não é só importante para você, mas para sua base, para os seus filhos, para o seu sobrinho. No meu caso, eu não tenho filho, eu tenho sobrinho. Para os meus primos pequenos. Então, assim, é importante para todo mundo, até mesmo para quem já tem uma certa idade. Então, a educação financeira é importante para todo mundo. E para falar sobre um tema importante, eu não poderia deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário positivo, porque a gente está falando sobre coisa boa, a gente está falando sobre dinheiro, e dinheiro a gente tem todo santo dia. A escola ensina para o seu filho geografia, para entender sobre continentes, entender sobre relevo, sobre diversos aspectos que a gente tem na demografia, enfim. A escola ensina biologia para entender sobre o corpo humano, anatomia, entender sobre animais, o reino animal. Mas a escola ensina sobre dinheiro, que a gente lida todo santo dia? A resposta, infelizmente, é não. Tá? A escola não ensina sobre dinheiro. Muitos concordam. Deveria ser ensinado de pai para filho? É inegável que deveria. No meu caso, nunca tive uma conversa direta com meu pai e minha mãe sobre educação financeira quando eu era pequeno. Esse tema ele virou pauta, né? Depois que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. E muito pelo contrário, era eu ajudando eles, eu levando essa educação financeira para eles.
Então, eu vejo a realidade em que as escolas, a faculdade que eu fiz, não tinham esse tema. Eu sempre busquei esse conhecimento. E hoje eu estou aqui para te falar, né, da importância desse conteúdo e que juntos a gente pode sim transformar o Brasil e pode sim incentivar cada vez mais que a educação financeira ela esteja presente na rotina das pessoas que são importantes para a gente. Então, se você é pai, se você é mãe, se você tem filho e preza para que seu filho, né, não se endivide, não seja uma criança que seja fútil e entenda o real valor do dinheiro, esse vídeo aqui ele é para você. Então, primeiro ponto, se você é pai ou mãe, tem filho, e na grade curricular do seu filho não tem nenhuma cadeira, não tem nenhuma aula sobre educação financeira, vai lá, conversa com o diretor, conversa com o coordenador, conversa com quem quer que seja e pede. Faz um abaixo-assinado, conversa com outros pais. Com certeza, hoje em dia, tem grupo de pais no WhatsApp. Nem que seja palestras sobre educação financeira, nem que seja assistir um filme de criança, sei lá, Tio Patinhas, que ensina sobre a importância do dinheiro. DuckTales também, que é a série do Tio Patinhas, né, que ensina sobre finanças. Botar vários episódios para essas crianças elas assistirem e entenderem o valor do dinheiro. Uma criança assimilar termos complexos é muito mais complicado do que um adulto. Então, quando a gente traduz isso com animações, quando a gente traduz isso com jogos, com dinâmica, com disciplina, fica muito mais fácil essa assimilação. E não é só o papel dos pais. Óbvio, o papel do pai é fundamental, porque o filho, geralmente, ele é o reflexo do pai. Do pai ou da mãe, geralmente. Por quê? Por causa da convivência. Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente assimila hábitos dessa pessoa. Então, simplesmente, seu filho, sua filha, ele vai assimilar hábitos que são seus por causa da convivência. E isso é importante. Você ser o exemplo, sua esposa ser o exemplo, seu marido ser o exemplo, é importante, tá? Então, se vocês começarem a demonstrar que dinheiro não é algo importante, o filho de vocês, o sobrinho de vocês, o primo de vocês vai achar que dinheiro não é importante e vai se tornar uma pessoa fútil, uma pessoa que não tá nem aí, só quer saber de gastar. Agora, se você trabalha, incentiva ele e cuida do dinheiro, instintivamente ele vai crescer e vai se tornar um adulto que vai tender a cuidar também do seu dinheiro, vai tender a cuidar melhor das suas finanças. Então, sim, o exemplo ele é contagioso. O exemplo contagia. Costume de casa, não vai à praça. É aquela velha frase que a gente tem, que a gente não cansa de ouvir. Então, se em casa você é uma pessoa responsável, você demonstra isso, seu filho também vai ser. Porque ele vai assumir hábitos seus, ele vai ser um reflexo, um espelho do que você é. Existem 3 pontos que eu separei aqui que são pontos fundamentais para a gente incentivar e fomentar a educação financeira para crianças, tá? Primeiro ponto, jogos e simulações. Esses jogos, como o Banco Imobiliário, ele vai ensinar sobre investimentos, vai ensinar sobre riscos, e querendo ou não, vai ter sempre uma criança que vai sair perdendo, outra vai ganhar, porque é um jogo tem que terminar quando alguém vence. E aí, essa pessoa vai entender que o risco que ela correu não proporcionou o retorno desejado, ela vai evitar correr riscos desnecessários na próxima vez que ela for brincar. Então, introduzir a educação financeira através de jogos é algo muito importante. Eu lembro que o jogo que eu jogava bastante quando era menor, assim, uns 12 anos, 14 anos, era Banco Imobiliário. E eu sempre fui muito bom, sempre gostava muito de comprar os terrenos, aí eu fazia os terrenos, construía casas, e aí pagava mais aluguéis, e eu adorava isso. Às vezes eu tomava decisões erradas, mas eu revertia essas decisões ao longo da brincadeira. Também tem a questão da sorte e do azar, né, nos dados e tudo mais. Mas por isso que eu sempre era, como uma criança muito competitiva, eu sempre gostava de jogar jogos atrelados a finanças. Segundo ponto. Segundo ponto é aulas práticas com simulações no dia a dia. Por exemplo, ensinar a calcular uns juros de empréstimo, planejar um orçamento, entender como é que vai adquirir aquele brinquedo desejado, iniciativas de empreendedorismo. Então, tudo isso com aulas práticas fica muito mais fácil de fomentar a educação financeira. E mostrar que, pô, o cara tem uma mesada, sei lá, R$ 100. Como é que ele vai dividir esses R$ 100 da melhor forma possível? Vai deixar, sei lá, 50 para lanches, 30 para brinquedos e 20 para guardar para uma reserva de emergência? Ensinar na prática, porque teoria é totalmente diferente de prática. O cara entender o conceito não significa que ele vai aplicar. Quando ensina na prática, é muito mais fácil para uma criança assimilar aquilo como hábito. E o terceiro ponto são projetos escolares, né? Realmente desafios. Incentivar as crianças a trabalharem em conjunto e fazer planejamentos financeiros e
conforme essas crianças forem crescendo, aumentar o nível de complexidade do projeto. Porque quando a gente começa a enxergar o retorno no longo prazo, o estímulo para a gente começar a investir, para essas crianças começarem a investir, é muito maior. Pô, se você começa com 25 anos, aos 65, que é a idade de aposentadoria pública, você vai ter X. Mas se você começar com 20, você vai ter muito mais. Por quê? Porque os juros compostos e a mágica dos juros compostos, né, ela de fato acontece. E o que você, como pai, como mãe, como tio, como avô, pode fazer agora? Bom, existem dois caminhos. A gente esperar que a mudança aconteça ou a gente ir atrás e de fato querer implementar essa mudança enquanto a gente ainda tem tempo e a gente entende a importância do tema. Então faz o que eu comentei, tenta conversar com o coordenador, gerente, diretor, enfim, professor para introduzir, mesmo que em alguns pontos da aula, mesmo que em seminários ou alguma aula mais prática, o tema é educação financeira, porque isso vai ser totalmente fundamental para o crescimento e estruturação do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, enfim. Se você acredita que a educação financeira ela é importante, deixa seu comentário aqui abaixo. Curta esse vídeo e se inscreve no canal, porque meu propósito aqui é trazer para você educação financeira e conte comigo para que sempre tente trazer conteúdos inovadores aqui para você. Vamos juntos fomentar a educação financeira nas escolas. Te espero no próximo vídeo.